Olá! Gostando das nossas aulas? Espero que sim. É muito bom a gente aprender e saber a história e por onde passa todos esses caminhos. Vai ficando cada vez mais interessante e eu te garanto, no segundo módulo você vai gostar bastante, que nós vamos entrar nos métodos. Um a um, tá? Então vamos lá. Nós estamos falando historicamente aí dos momentos, segundo o Mortati traz pra gente, né, nas suas obras, com referência aí para você, dos momentos aí que a gente tem da alfabetização no nosso país. Nós vimos o primeiro momento da metodização, no segundo momento aí do método analítico, nós paramos lá na questão das cartilhas e na disputa onde os professores estavam divididos ali, vamos dizer assim, não dá para dizer divididos, que a gente não tem números, mas que tinha aí uma disputa do método que aí começou a se dizer tradicional, lá o sintético, e o novo que havia chegado, o analítico. Lembrando você, sintético, da menor parte para a maior. Analítico, do todo para as partes. E aí nós temos um terceiro momento. Então, são 4 momentos, certo? Nós estamos no terceiro momento. Vamos lá. A disputa entre os métodos aí misto e o analítico. O tempo de permanência na escola. Eles já estavam pensando nesse tempo de permanência na escola. E lá por volta de 1920, sucede a reforma Sampaio-Dória, na qual trazia essa questão do tempo. Era uma simplificação do tempo de permanência da criança na escola, para ampliar a oferta. Então, se eu diminuo o tempo na escola, eu consigo ingressar e aumentar a matrícula, né? Ter mais criança aí dentro da escola. Então, eles queriam ampliar a oferta de vagas a um contingente maior de alunos, então a demanda ia aumentar, né? Nessa nova reforma aí. E também, eles dariam aí a possibilidade de uma autonomia didática para o professor. Olha a tão sonhada autonomia aí. Mas não é tão bom assim como a gente pensa às vezes, né? Olha a consequência da autonomia. Autonomia, assim como liberdade, como democracia, a gente tem que saber usar. Senão a gente tem problemas ao invés de melhorias, né? Aumentou a resistência dos professores. Lembra lá que já estava tendo uma disputa? Então, com essa nova reforma, pensando no tempo aí das escolas, querendo ampliar o ingresso de estudantes na escola, diminuir o tempo da permanência e aí abrir mais vagas, a autonomia aos professores, aumentou-se a resistência a utilizarem o método analítico. Já que esse era um método imposto, eu disse lá na outra aula para vocês que era imposto, até adiantei isso aqui. Era imposto. Era-se para trabalhar o método analítico. E por isso buscaram novas propostas de ensino. Então, os professores que já eram resistentes começaram a resistir ainda mais. Por quê? Tem mais trabalho também, gente. Mais crianças entrando na escola. Os números de alunos aumentaram por sala. A demanda ia aumentar com um período aí, outro período na escola. E esse método já não estava agradando alguns, então a resistência só foi aumentar. Não teve como. Não queriam o novo, queriam o que nós chamamos de tradicional. Aqui que surge toda essa fala de tradicionalismo aí. Inicia-se então uma disputa maior. E a disputa dos métodos, se a gente for vendo aqui, ela vai numa crescente, né? Então, aumentou-se. Por exemplo, se eu tinha uma quantidade X de professor resistente, agora essa demanda estava maior. Era imposto. Como que era imposto? Porque era o sistema que estava vigente. E aí, próprio, as cartilhas, como nós dissemos, né, lá na outra aula, as cartilhas já haviam sido mudadas para esse método. Então, todo o material o professor ia trabalhar estava nesse método.
Então, não tinha como fugir daquilo. Ele poderia até dar lá a aulinha dele no método sintético, mas ele tinha que cumprir um programa ali didático das cartilhas, cumprir a cartilha, que a gente usava a cartilha até o final, vocês lembram disso? Eu me lembro muito bem. E esse método estava lá, nas cartilhas. Todo na cartilha. Então, começou-se aí uma disputa muito grande desses dois métodos. Uns achavam que era melhor o tradicional, outros esse novo método aí analítico, sintético e analítico. E aí tá aqui, os defensores do método analítico continuaram a utilizar, pois acreditavam e divulgavam como método eficaz. Eles defendiam mesmo o método, né? Assim como os do método misto acreditavam que ao se alfabetizar, ensinando a leitura e a escrita, que eles misturavam os dois aí porque eles tinham que dar. Por que misto? Porque eles tinham que dar. Estava nos materiais, mas eles não queriam. Eles queriam o método sintético. Então, eles misturavam aí, porque eles davam as aulas deles lá no método sintético, e eles acreditavam que se ensinando, alfabetizando aí, o processo de ensino-aprendizagem tornar-se mais rápido e eficiente. Por que isso? Porque eles não queriam abrir mão do método que eles acreditavam. Em contrapartida, era imposto outro novo método. As cartilhas já traziam todo outro método. Então, não tinha como fugir do outro método. O que houve de saída foi mesclar, trazer os dois métodos juntos aí. E aí, nesse período dessa disputa e desses dois aí, o analítico bem forte, implementado em materiais didáticos, e a mescla aqui de professor resistente, tentando manter o sintético ali vivo, surge um novo fato na nossa educação e nossa alfabetização. Um novo estudo, lembra lá, vou até voltar, peraí. Aqui, ó, quando eu disse aqui, ó, por isso buscaram novas propostas de ensino. Então, estava insatisfeito e foram buscar novas propostas. E aí chega isso aqui. Um estudo pautado na psicologia, começa a entrar a psicologia na educação, para a área da alfabetização, e veio de encontro com o autor aqui, Manuel Lourenço Filho, que ele traz em seu livro Testes ABC para verificação à maturidade necessária ao aprendizado da leitura e da escrita. E o que seria isso? Uma alfabetização sob medida. Sob medida porque lembra dos testes de QI, dos testes de prontidão, dos testes que a gente tinha, testes que mediam inteligência. Aqui aparece isso aqui, então, pra gente. A disputa entre os defensores do método sintético e do método analítico não parou. Mesmo com esse novo surgimento aí de testes que mediam essa questão aí do aprendiz, nessa prontidão para estar alfabetizado e ser alfabetizado. A disputa não parou, mas ela deu uma amenizada, porque tinha uma outra coisa aí em alta e quem sabe poderia resolver o problema aqui. Então, a disputa dos métodos sintético e analítico não cessou gradativamente e foi se desfazendo à medida que acontece a relativização da importância dos métodos. Começar a olhar que poderia sim o sintético em algum momento servir. Eles são relativos dependendo, né, do momento. Então, esses testes novos que chegaram aí, de testes de prontidão, de QI, de se tinha condições de alfabetização. Gente, vocês se lembram que tinha testes mesmo de inteligência para a criança ingressar. E dependendo, tinha número, era quantitativo aquilo, né? A gente tinha números quantitativos e classificando mesmo inteligência.
E o que são esses testes ABC? Ó, aqui tem um resuminho que o Mortati traz lá na sua obra, que diz, nesse livro, traz resultados de pesquisas realizadas com as crianças que frequentavam o primeiro ano do ensino fundamental. Lembrando que a alfabetização estava lá forte nisso, nem se pensava em educação infantil, né? O intuito era encontrar soluções para os problemas ocorrentes na alfabetização. Porque a nossa alfabetização, gente, não tem problema desde agora, né? Só que assim, o quanto nós já evoluímos também, se compararmos com nós mesmos, né? Se compararmos com outros países, aí dá essa discrepância que a gente fica aí brigando, dando murro com de faca. Mas se a gente pensar nós conosco mesmo, assim, a nossa educação, nessas aulas mesmo que nós estamos trazendo aqui, olha lá como era, como nós começamos, né? E aí vem se buscando coisas, vem se trazendo novidades e tentando colocar aqui. O problema é isso, né? A gente pega de lá e tenta encaixar, e às vezes não encaixa. Mas a gente está em busca disso, isso é bacana. Isso significa que também não estamos parados. Estamos errando? Estamos errando. Tem muita coisa para arrumar? Tem muita coisa para arrumar. Porém, estamos aí olhando aqui historicamente que tem se buscado novas estratégias, novos métodos para se garantir uma educação de qualidade. E a alfabetização, ela é bem medida, assim, né? Porque é a base de tudo ali. Então, sempre tem os índices aí de alfabetização e não tem como a gente fugir disso. O livro Testes ABC era composto de 8 provas que eram realizadas para medir o nível de maturidade necessária para o aprendizado da leitura e da escrita. Por meio dos resultados desses testes, os alunos eram classificados e organizados em classes homogêneas, como se isso existisse, né? Homogêneas visando a eficiência e racionalização da alfabetização. Olha de onde vem quando o professor pede para a gente lá que a classe é muito diferente, tem muitos saberes, eu tenho que ensinar isso, um está num nível, outro está no outro. Gente, é assim, não existe isso aqui ó, de homogêneo, não tem. Nós somos seres humanos, subjetivos, cada um tem sua história, cada um tem seu ritmo, tem seu desenvolvimento, não tem como ser isso aqui, né? Mas nós já tivemos um momento que as pessoas eram consideradas iguais, por testes, por resultados. Visando, já li isso aqui, por meio dessa prática, a importância do método de alfabetização passou a ser relativizada, secundarizada e considerada tradicional. Esses testes, eles trouxeram muitas coisas para a gente na alfabetização, muita. E era assim, a questão de classificação mesmo, né? Quem nunca sentou, por exemplo, eu lembro muito bem de primeiro ano, de primeira série, de segunda série. Eram filas separando crianças até dentro da sala. Porque a gente era considerado com grupos iguais. Aqueles que sabiam mais, aqueles que sabiam menos, aqueles que estavam intermediários, e eram feitos fileiras, vocês se lembram disso? Dessa classificação aí de alunos por conhecimento. Hoje nós sabemos que tem alunos com conhecimentos diferentes, mas nós não, vamos dizer assim, classificamos separando. Nós temos as indicações de agrupamentos de proximidade de conhecimento, para que nessa época também não tinha reflexão, não tinha interação, para que a interação ocorra e que um auxilie o outro, que o meu conhecimento vá a favor do que está comigo. Nessa época aqui, não. O que a gente tinha? Filas, perfilados, o tal do boca-nuca, separados por conhecimentos, por questão aí de maturidade, de conhecimento mesmo, de escola mesmo, de atividades escolares, né?
quem sabia mais, quem sabia menos, era classificatória, assim como as avaliações, totais classificatória. Ou você rendia, produzia ali no momento da avaliação um resultado, ou você não era considerado que tinha o saber. E tanto se sabe, tanto a gente vive isso, né? Além de saber, a gente vive isso na pele. Que em momentos que a gente está sendo avaliado, a gente não dá o mesmo resultado, né? Então, este daqui é um outro aí momento, o terceiro momento, que começa essa guerra aí bem forte e há aquele grupo que mistura, que faz uma mistura dos dois métodos, e aqueles que seguem a risca ali, que adotaram mesmo o método analítico como sendo um bom método para alfabetizar, certo? Então, nós vamos agora para um quarto momento. Vamos lá.